E aí galera, já pararam pra pensar no que realmente faz do Capitão América o Steve Rogers um herói tão inacreditável? Não tô falando só do escudo de Vibranium ou da moral inabalável, não. Tô falando do corpo dele, da biologia por trás de cada soco, cada salto, cada vez que ele diz eu consigo fazer isso o dia todo. Sinceramente, a gente vê o cara em ação e pensa, isso é sinistro, mas o que acontece dentro dele? Como um soro transformou um franzino em um super soldado que desafia as leis da física e da biologia? Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar na anatomia, nos poderes e nas habilidades do Sentinela da Liberdade de um jeito que você nunca viu. Vamos desvendar os segredos científicos por trás do maior herói da Terra. Fica ligado, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar sua forma de ver o Capitão América para sempre. Sério, é uma viagem. Para começar, vamos falar do que realmente mudou o jogo para o Steve Rogers, o soro do super soldado. Antes dele, o Steve era um cara magricela, com problemas de saúde que mal conseguia se manter em pé. Mas sinceramente a determinação dele era algo fora do comum, e foi isso que o Dr. Abraham Erskine viu. O soro, que é o grande segredo por trás de tudo, não é só um anabolizante super potente, tá ligado? Ele é uma fórmula química complexa, desenvolvida para levar o corpo humano ao seu ápice de desempenho físico e mental. Pensa assim, ele não cria superpoderes do nada, mas otimiza cada célula, cada fibra muscular, cada sinapse cerebral do Steve para um nível que a gente, meros mortais, só pode sonhar. É como se o corpo dele fosse um carro popular e o soro o transformasse numa Ferrari de última geração, mas ainda usando a mesma base, só que turbinada ao extremo. Isso é sinistro, né? O que o soro faz em termos biológicos é algo que a ciência ainda engatinha para entender de verdade. Ele melhora todas as funções metabólicas do Steve. E o mais impressionante, ele impede o acúmulo de venenos de fadiga nos músculos. Isso significa que o Capitão América pode lutar, correr, saltar por horas a fio sem sentir o cansaço que nos derrubaria em minutos. É como se o corpo dele tivesse um sistema de autolimpeza super eficiente, removendo o ácido lático e outras toxinas que causam a fadiga muscular. Na minha opinião, essa é uma das habilidades mais subestimadas dele, porque é o que permite que ele mantenha a intensidade em combates prolongados, tipo quando ele segura um helicóptero ou enfrenta o Thanos de igual para igual por um tempo. A resistência dele é absurda, e isso vem diretamente dessa otimização celular. O metabolismo dele, por exemplo, é 4 vezes mais rápido que o de um ser humano comum, o que explica a necessidade de uma dieta calórica e o fato de ele não engordar nunca. Quem não queria um metabolismo desses? Sério. E não é só a parte muscular que é afetada. O soro otimiza o sistema cardiovascular do Steve a um nível que o coração dele consegue bombear sangue para os músculos com uma eficiência inacreditável, garantindo que ele tenha oxigênio e nutrientes de sobra para qualquer esforço. Isso se traduz em uma capacidade pulmonar e circulatória que o permite correr 1 milha, cerca de 1,6 km em menos de 1 minuto, o que é uma velocidade que faria qualquer atleta olímpico chorar de inveja. Para ter uma ideia, os melhores velocistas humanos correm 100 metros em menos de 10 segundos, mas manter essa velocidade por 1,6 km é algo que só o Capitão América consegue. E a densidade óssea dele é muito maior que a de um humano normal, o que o torna incrivelmente resistente a impactos. Ele aguenta quedas de alturas consideráveis, socos de seres superpoderosos e explosões que pulverizariam uma pessoa comum. É como se os ossos dele fossem feitos de um material super resistente, quase indestrutível, mas ainda flexível o suficiente para não quebrar. É um equilíbrio perfeito, um verdadeiro milagre da biotecnologia ficcional. Agora vamos entrar na parte que todo mundo ama, os poderes. E quando a gente fala do Capitão América, não estamos falando de voar ou soltar raios pelos olhos. Os poderes dele são mais sutis, mas nem por isso menos impressionantes. Na verdade, é a combinação de todos eles que o torna tão formidável. A força dele, por exemplo, nos quadrinhos, é dito que ele consegue levantar cerca de 800 libras, quase 363 quilos no supino como aquecimento. E em algumas versões, como na fandom da Marvel Cosmic, esse número sobe para 1.100 libras, cerca de 500 quilos. Isso é mais do que o recorde mundial de levantamento de peso. E no MCU, a gente viu ele segurando um helicóptero, jogando uma moto como se fosse uma bola de papel e quebrando uma janela de submarino debaixo d'água. Sinceramente, isso é muito mais do que 500 quilos. A explicação científica para isso seria uma combinação da densidade muscular aprimorada pelo soro, que permite que cada fibra muscular gere uma força muito maior, e a eficiência neuromuscular, que é a capacidade do cérebro de recrutar mais fibras musculares de uma vez só. É como se ele usasse 100% do potencial muscular dele, enquanto um humano normal usa, sei lá, 30%, é uma otimização absurda. E a velocidade? Já falamos que ele corre 1 milha em menos de 1 minuto, o que dá uns 97 km por hora. Isso é mais rápido que um guepardo em plena corrida.
E não é só a velocidade de corrida, mas os reflexos dele. O soro aprimorou o sistema nervoso do Steve a um ponto em que ele consegue processar informações visuais e reagir a elas numa fração de segundo. É por isso que ele desvia de balas. Não é que ele seja mais rápido que a bala, claro, mas ele consegue antecipar a trajetória do tiro e se mover antes que a bala o atinja. É uma combinação de visão aprimorada, processamento cerebral ultra rápido e agilidade sobre-humana. E o fator de cura? Sim, ele tem um. Não é no nível do Wolverine, que regenera um braço inteiro, mas o corpo do Capitão América se cura de ferimentos muito mais rápido que o normal. Cortes, contusões, até fraturas se curam em questão de horas ou dias, em vez de semanas ou meses. Isso acontece porque o soro acelera a regeneração celular, permitindo que o corpo dele se repare de forma muito mais eficiente. E a questão da imortalidade? Bom, ele não é imortal no sentido de não poder ser morto, mas o soro retarda drasticamente o envelhecimento. Ele mantém o Steve no auge da forma física, mesmo com quase 100 anos de idade. É como se as células dele tivessem um sistema de reparo de DNA super avançado que impede o envelhecimento celular. Isso é sinistro porque significa que, se não for morto em combate, ele poderia viver por séculos, sempre no auge da sua forma. É uma imortalidade biológica, não mística. E não podemos esquecer da mente dele. O soro não afetou só o corpo, mas também o cérebro. O Capitão América tem uma capacidade de aprendizado acelerada, uma memória fotográfica e uma capacidade tática que o torna um dos maiores estrategistas do universo Marvel. Ele consegue analisar um campo de batalha em segundos, identificar as ameaças, as vantagens e as desvantagens e criar um plano de ataque perfeito. É como se o cérebro dele fosse um supercomputador, processando informações em paralelo e encontrando a solução ideal para qualquer problema. Ele aprende qualquer estilo de luta em pouquíssimo tempo, domina qualquer arma com uma facilidade impressionante e lidera os Vingadores com uma maestria que inspira a todos. Na minha opinião, essa é a habilidade mais poderosa dele: a força, a velocidade, a resistência. Tudo isso é incrível, mas é a mente brilhante do Steve Rogers que o torna o verdadeiro Capitão América. Ele não é só um super soldado, ele é um gênio tático, um líder nato, um símbolo de esperança. E isso, meus amigos, nenhum soro pode criar, já vem de dentro. Falando em mente, a gente já deu uma pincelada, mas é importante aprofundar. O Capitão América não é só músculos, ele é um estrategista nato, um mestre tático que pensa vários passos à frente do inimigo. Pensa comigo, o cara foi de um franzino que apanhava na rua para o líder dos Vingadores, a equipe mais poderosa da Terra. Isso não é só força bruta, é inteligência pura. O soro do super soldado, além de aprimorar o corpo, também turbinou o cérebro do Steve. Ele tem uma capacidade de processamento de informações que é sinceramente invejável. É como se ele tivesse um supercomputador neural dentro da cabeça, analisando dados, calculando probabilidades e identificando padrões em tempo real. Por exemplo, na famosa cena do elevador em Capitão América, o soldado invernal ele está desarmado, cercado por vários agentes da Hydra, e mesmo assim, ele consegue desarmar e neutralizar todos eles com uma eficiência brutal. Não é só reflexo, é a capacidade de prever os movimentos dos adversários, de usar o ambiente a seu favor e de improvisar com maestria. Ele é um mestre em combate corpo a corpo, dominando diversas artes marciais e estilos de luta, e o mais impressionante é a rapidez com que ele aprende e se adapta. Você joga um novo estilo de luta para ele e em questão de horas ele já está aplicando com perfeição. Isso é incrível, porque mostra que o soro não só deu a ele um corpo perfeito, mas também uma mente perfeita para usá-lo. Além disso, a memória fotográfica do Steve é algo que a gente não pode ignorar. Ele consegue absorver e reter uma quantidade absurda de informações, desde mapas complexos até perfis de inimigos e estratégias militares. Isso torna um arquivo vivo de conhecimento tático, o que é uma vantagem gigantesca em qualquer conflito. E a liderança dele? A liderança do Capitão América é lendária. Ele inspira confiança, lealdade e coragem em todos ao seu redor, desde os Vingadores até os soldados mais rasos. Ele tem um senso de justiça inabalável e uma bússola moral que nunca falha, o que o torna um exemplo a ser seguido. Na minha opinião, essa é a verdadeira essência do Capitão América. Não é o soro que o faz um líder, mas o caráter dele, amplificado por essa mente superpoderosa. Ele não só dá ordens, ele lidera pelo exemplo, se joga na frente da bala e nunca, jamais desiste. É por isso que mesmo quando ele está enfrentando um exército inteiro, você sabe que ele vai encontrar um jeito de vencer. Ele é a personificação da resiliência e da esperança, e isso é algo que transcende qualquer explicação científica. É a alma do herói, e isso, meus amigos, é o que o torna verdadeiramente especial. É uma combinação de intelecto, experiência e um coração gigante que o diferencia de qualquer outro super soldado. Sério, é de arrepiar. Agora vamos falar dos feitos que cimentaram o Capitão América como uma lenda. A gente já mencionou alguns, mas é importante contextualizar o quão inacreditáveis eles são. Pensa no Steve Rogers segurando um helicóptero com as próprias mãos, impedindo que ele decole. Aquilo não é só força bruta, é uma demonstração de resistência muscular e de uma capacidade de aderência que desafia a lógica. Um helicóptero médio, como um Black Hawk, pesa cerca de 5 a 6 toneladas.
Tentar segurar algo assim é o equivalente a tentar parar um caminhão em movimento com as mãos. A força de preensão dele é tão absurda que, sinceramente, eu acho que ele poderia esmagar uma barra de aço com uma única mão. E a gente vê isso em outros momentos, como quando ele quebra correntes de metal ou entorta barras de prisão. É uma força concentrada, que vem da otimização de cada fibra muscular e da capacidade de recrutar todas elas simultaneamente. Isso é sinistro porque ele não é um gigante como Hulk, mas a eficiência da sua força é comparável à de máquinas. Outro feito que me deixa de queixo caído é a capacidade dele de sobreviver a quedas e impactos que matariam qualquer um. Lembra da cena em que ele pula de um prédio e cai em cima de um carro, ou quando ele se joga de um avião sem paraquedas? O corpo dele absorve o impacto de uma forma que é quase mágica. A densidade óssea e muscular, combinada com a flexibilidade aprimorada, permite que ele distribua a energia do impacto de maneira eficiente, minimizando os danos. É como se ele fosse feito de um material super resistente, mas com a maleabilidade de um atleta de ginástica olímpica, e a gente não pode esquecer da resistência à dor. Ele apanha, leva tiros, é esfaqueado, mas continua lutando. Não é que ele não sinta dor, mas o limiar de dor dele é muito mais alto que o de um humano comum, e a capacidade de recuperação rápida o permite ignorar ferimentos que paralisariam outros heróis. Na minha opinião, essa resiliência é o que o torna um dos heróis mais difíceis de serem derrotados. Ele simplesmente não desiste, e o corpo dele está programado para aguentar o tranco. E os combates. Ele já enfrentou seres cósmicos, deuses, robôs gigantes e supervilões com poderes muito além dos dele. Pensa no confronto com Thanos em Wakanda, onde ele consegue segurar o Titã Louco por alguns segundos, mesmo sem a manopla do infinito. Aquilo é um feito de pura força de vontade e, claro, da otimização do soro. Ele não venceu o Thanos ali, mas a capacidade de resistir a um ser tão poderoso, mesmo que por um breve momento, é uma prova do quão longe o soro levou. E a precisão dele com o escudo é quase uma extensão do próprio corpo. Ele arremessa o escudo com uma força e uma precisão que desafiam a física, fazendo-o ricochetear em múltiplos alvos e retornar para a mão dele. Isso é uma combinação de sua força aprimorada, reflexos sobre-humanos e uma compreensão intuitiva da balística e da física. É como se ele tivesse um supercomputador calculando a trajetória perfeita em tempo real. É incrível, sério. Cada um desses feitos não é apenas uma cena de ação, é uma aula de biologia e física aplicada, mostrando o potencial inacreditável que o corpo humano pode alcançar, mesmo que com uma ajudinha de um soro mágico. E isso, meus amigos, é o que faz do Capitão América um personagem tão fascinante e inspirador. Ele nos mostra que com a combinação certa de ciência e espírito, os limites são apenas uma ilusão. Mas e você? O que acha que é o feito mais impressionante do Capitão América? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber a sua opinião.